E aí, gente, tudo certo? O vídeo de hoje é para mostrar as minhas leituras feitas no mês de janeiro de 2025, então esse vai ser o primeiro leituras do mês desse ano, que foi um vídeo que eu gostei muito de fazer ao longo do ano passado, porque esses vídeos de leituras do mês, eu não sei porquê, mas são os vídeos que mais dão visualização aqui no canal. Um deles chegou a bater 1000 visualizações, que foi uma coisa que eu fiquei muito surpreso. Mas enfim, eu gosto muito de fazer esses vídeos, então fico feliz que vocês também gostem e tá dando um bom retorno aqui. Mas ao longo de janeiro eu li 34 quadrinhos, mas eu li menos do que em outros meses, porque esse mês, das 34 leituras, metade foram edições mensais, né? 17 quadrinhos que eu li foram revistas mensais, que eu já vou mostrar para vocês quais são, mas é uma coleção que eu tô completamente viciado nos últimos tempos, e quem acompanha a página no Instagram ou no Twitter já viu, porque eu tô postando as minhas leituras sempre lá, e assim, teve um tempo que eu só mostrava essa revista. Então, caso você queira acompanhar as leituras conforme eu vou fazendo elas, no Twitter eu dou nota também sobre, de cada quadrinho, vai estar aqui embaixo na descrição e vocês podem ir lá seguir também. Mas, como sempre, tudo separado por editora, e vou falar um pouco sobre cada um dos quadrinhos. O primeiro que eu quero mostrar aqui, e foi o primeiro quadrinho que eu li em 2025, é A Playboy, do Chester Brown. Saiu aqui no Brasil pela editora Conrad. Esse é um quadrinho que você não acha mais hoje em dia para comprar. Ele não é dessa nova editora Conrad, né, que voltou e está publicando vários quadrinhos. Essa é da Conrad antiga. Esse quadrinho saiu, ele foi publicado em 2001, e assim, eu nunca vi para comprar em sebo, nem nada assim, nenhum site até, mas um cara tava vendendo alguns quadrinhos da coleção dele, e acabou que tinha Playboy ali no meio, e peguei na hora, porque eu gosto muito do Chester Brown. O primeiro contato que eu tive com o quadrinho dele foi o Pagando por Sexo, que saiu pela Martins Fontes, e eu li já tem alguns anos. Ano passado eu li o Maria Chorou aos Pés de Jesus, e foi um dos melhores quadrinhos que eu li no ano passado. Tá até lá no vídeo com os 20 melhores quadrinhos que eu li. E faltava para minha coleção A Playboy, né? Porque infelizmente só 3 quadrinhos do Chester Brown foram publicados aqui no Brasil. Primeiro a Playboy, depois o Pagando por Sexo, depois o Maria Chorou aos Pés de Jesus. E como todo quadrinho do Chester Brown, quer dizer, como todo não, porque o Maria não é assim, mas ele é bem parecido com o Pagando por Sexo, no sentido que ele é uma autobiografia do Chester Brown, falando de algum tema muito específico, né? O Pagando por Sexo é a relação dele com prostitutas, e ele explica por que ele prefere ter relação com prostitutas do que ter uma namorada, enfim. E o A Playboy conta então a relação dele com essa revista, né? Que fez muito sucesso alguns anos atrás, muito tempo atrás na verdade, num período que não tinha internet principalmente. Mas ele vai contar toda essa relação dele com a revista, como que foi o primeiro contato dele, como ele, no começo ele era adolescente, né? Então ele tinha que esconder da família, esconder dos pais, do irmão. Aí chegou um tempo que ele tinha que esconder das namoradas e tudo mais, ou de qualquer outra pessoa que ia na casa dele, porque ele tinha vergonha de colecionar as Playboys e tal. E aí tem um determinado momento que ele fala que ele nem estava mais interessado nas garotas da revista, mas sim nos artigos que saíam na Playboy, que realmente eram muito bons. Teve alguns quadrinhos que foram publicados pela primeira vez na Playboy também. Mas enfim, ele vai contar toda essa história, e é basicamente isso. É um quadrinho de drama, né, da vida do Chester Brown, com desenhos bem simples, mas bem funcionais para a história. Tem algumas páginas aqui que eu não posso mostrar para vocês, mas assim, é um quadrinho simples. É realmente ele contando a sua relação com a revista Playboy, né? Aqui tem ele escondendo a revista num esconderijo que ele tinha. E assim, não é uma história mirabolante, genial, com plot twists e nem nada assim, mas para quem gosta do Chester Brown e para quem gosta desses quadrinhos mais vida real, né? E não necessariamente uma vida real que acontece uma coisa extraordinária, mas uma vida mundana, normal mesmo, eu acho que vai gostar bastante desse quadrinho, do mesmo jeito que eu gostei, né? Eu gosto muito do Chester Brown,
e espero muito ver mais quadrinhos dele sendo lançado aqui no Brasil. Mas fica aí a dica para quem conseguir achar, né, a Playboy, que saiu pela editora Conrad. Agora, da editora Devir, eu li O Departamento da Verdade, o volume 2. Esse é o Departamento da Verdade, o Ministério das Mentiras, que ele é escrito pelo James Tynion IV, e esse volume em específico é desenhado por vários artistas, porque esses encadernados aqui da Image, né, geralmente o que a Devir faz é compilar 2 encadernados em um só, para dar uma barateada e também para publicar o quadrinho mais rápido. Mas aqui, além de publicar o que seria o terceiro encadernado do Departamento da Verdade, ele publica um encadernado meio spin-off, que eu acho que chama Anomalia, porque todo capítulo é tipo Anomalia 1, 2, 3 e tal, e cada capítulo é desenhado por um artista diferente, né? E daí não vai seguir exatamente a história do Departamento da Verdade, mas sim contar algumas coisas da criação dele, como que o Lee Harvey Oswald chegou a se tornar o diretor do departamento e não sei o que lá. Então, e assim, tem vários desenhos muito bonitos aqui no meio, mas ele não continua a história, né? Olha, esse aqui também é um capítulo bem doido, em que o personagem tá tendo uma viagem de droga. Mas enfim, e depois então tem o terceiro encadernado do Departamento da Verdade, que volta com aquele desenho do Martin Simmons bem bonito, que parece muito o Bill Sienkiewicz, né? E pra falar a verdade, eu gostei mais ainda desse segundo encadernado do que do primeiro, e eu já gostei muito do primeiro, eu até coloquei se não me engano, eu coloquei na minha lista de melhores quadrinhos que eu li ano passado, mas eu acho que sim. Mas o Departamento da Verdade continua incrível, né? Eu fiz uma resenha sobre ele aqui no canal também, sobre o primeiro volume no caso, e lá eu conto melhor toda a história do quadrinho, mas ele segue, né, o Departamento da Verdade contra a Black Hat, que é a organização meio contrária do departamento. Aí tem também uma organização que é da Rússia e tudo mais. E aqui as coisas meio que vão escalar bastante, assim. O que o primeiro encadernado foi mais de apresentação e de situar o leitor ali naquele universo, de tudo que está acontecendo, esse encadernado vai jogando informação atrás de informação na sua cara, assim, e acaba de um jeito que deixa muito empolgado para ler as continuações, mas que infelizmente ainda não saíram, né? Já saíram nos Estados Unidos alguns encadernados além desse aqui, mas a Devir ainda não lançou aqui no Brasil, mas estou muito empolgado. O Departamento da Verdade está sendo um dos quadrinhos que eu estou mais gostando de ler, que está mais me deixando empolgado. Então fica a recomendação também do Departamento da Verdade. Agora, a editora Pipoca e Nanquim, eu li 2 quadrinhos deles. O primeiro é dando continuidade aqui ao Battle Royale, né? Então eu li o Battle Royale volume 3, que é do Konshun Takami com o Masayuki Taguchi. Eu já fiz um vídeo sobre o primeiro volume de Battle Royale também, se não me engano eu fiz uma resenha no Instagram do segundo, não sei se vou fazer do terceiro, mas enfim, continua toda a história do Battle Royale, né, da turma da 8ª série que foi mandada para uma ilha, porque no mundo do quadrinho aqui existe esse jogo que chama O Programa, em que todo ano eles pegam uma turma aleatória da 8ª série para fazer um jogo Battle Royale, né, se matarem até só sobrar um. E assim, esse volume, ele não é o melhor na minha opinião, o melhor ainda continua sendo o primeiro, mas esse volume tem alguns acontecimentos bem assim, interessantes que você não tá esperando, né? Porque algum determinado personagem parece que é extremamente importante, que vai fazer toda a história andar, mas você vira a página e ele morre. Alguns personagens acontece isso, na verdade. E aqui conta mais do passado dessa personagem aqui, que eu não lembro o nome, acho que é Soma o nome dela. Mas, enfim, é uma personagem bem interessante que foi mostrado um pouco nos outros volumes. Mas nesse volume aqui tem um capítulo em específico que eu achei até meio gratuito. Essa coisa de ultraviolência, não sei o que lá, não é uma coisa que me incomoda. Eu sei que algumas pessoas não gostam, por exemplo, do jeito que o Garfienes escreve, né, porque ele coloca muita violência explícita.
E isso nunca me incomodou, mas o capítulo dela aqui, assim, quem leu sabe do que eu tô falando, mas eu achei completamente desnecessário aquilo. Poderia ser contado de um jeito um pouco mais sutil, que não jogasse tanto isso na sua cara do jeito que foi feito. Mas assim, eu tento não julgar o quadrinho pelo que eu queria que ele fosse e pelo que ele é de verdade, né? Então, o quadrinho é o que é, e do jeito que ele é eu tô gostando bastante, tô muito empolgado pra terminar de ler a história, que vai até o volume 5. O volume 4, nesse momento que tá saindo o vídeo, ele tá em pré-venda, e eu quero muito pegar ele logo, porque realmente tô gostando bastante do Battle Royale e tô ansioso pra ler as continuações. E eu não mostrei o desenho, né? Mas o Battle Royale é um quadrinho também que eu tenho que tomar cuidado com a página que eu vou mostrar, porque tem muita cena de nudez, muita violência. Aqui é uma página um pouco mais sensual até, mas não mostra nada. Mas o desenho é bem bonito, mas o que me incomoda é alguns rostos que o personagem, que o desenhista faz, principalmente desse cara aqui, que é o diretor do programa e tal. E tem algumas coisas que é muito da cultura japonesa que me incomoda, que é uns zooms nos rostos dos personagens em determinados momentos. Ou isso aqui também, que é uma coisa que acontece bastante ao longo do quadrinho, que são uns balões que terminam com um coração. Eu não sei por que isso tem isso, assim, que eu me lembro agora, em nenhum outro mangá que eu li teve isso, mas eu acho muito estranho. Mas claro que isso não incomoda durante a leitura, né? Só é uma coisa que me salta aos olhos enquanto eu tô lendo. Mas tô gostando bastante do Battle Royale, e caso você goste dessa coisa mais violenta, mais visceral, eu acho que você vai gostar também. E o outro do Pipoca Nankin que eu li é um lançamento bem recente, que é o Beasts of Burden, Território Ocupado. Esse é o 4º volume de Beasts of Burden que o Pipoca Nankin lança, mas ele não é continuação de nada, né? Teve 2 volumes que o Pipoca Nankin lançou que são realmente continuação um do outro. Aí um outro é mais um spin-off, assim, e esse aqui é meio que isso também, né? Ele é escrito pelo Ivan Dorkin e pela Sarah Dyer, que eles são casados, e desenhado pelo Benjamin Dewey, que foi o cara selecionado para desenhar o Beasts of Burden depois da saída da Jill Thompson, infelizmente. Mas esse volume aqui, o Território Ocupado, ele vai contar uma história. Começa o quadrinho com os cachorros conversando e contando histórias um pro outro, até que esse determinado cachorro começa a contar de uma aventura que ele teve no Japão. E então toda a história se passa durante o Japão na Segunda Guerra Mundial. Como vocês podem ver, o desenho do Benjamin Dewey é bem bonito. Ele não faz feio para Jill Thompson, mas é claro que na minha opinião, pelo menos, a Jill Thompson é bem melhor que ele. Mas então vai contar essa história com os cachorros no Japão, vai apresentar um outro cachorrinho que, assim, pelo que dá a entender, ainda vai aparecer em outros encadenados, não sei se spin-offs ou da série principal, mas enfim, ele vai ser bem importante para a história, e é uma história bem bacana. Assim, fazia muito tempo que eu não lia Beasts of Burden, né? O último que eu li foi bem quando lançou mesmo, então tem aí acho que quase 2 anos que saiu, alguma coisa assim. Mas eu gosto muito e ainda tá muito bom. É que eu tenho uma memória muito ruim, mas eu lembro de ter gostado dos outros. Só não sei se eu gostei mais desse aqui do que eu gostei dos outros quando eu li, entendeu? Mas como minha memória é ruim, eu não consigo afirmar isso. Mas pra quem gosta do Beasts of Burden, acho que é uma boa pedida esse encadernado aqui também. Pra quem gosta de cachorrinhos, também é uma boa pedida. Não é aquele tipo de quadrinho que vai explorar o sofrimento do cachorro, nem nada assim. E para quem nunca leu Beasts of Burden, também dá para começar por aqui, né? Como eu disse, ele não é continuação de nada, ele apresenta todos os personagens muito certinho, você não fica perdido na história de jeito nenhum, tanto que eu não lembrava dos, assim, nome de personagem, nem nada assim, mas, assim, não fiquei perdido em momento nenhum e gostei muito desse quadrinho aqui. Então, caso você já leia Beasts of Burden, ou caso você nunca tenha lido, acho que você vai gostar de qualquer maneira. Um quadrinho bem legal. Agora, da editora Veneta. A editora Veneta, eu li o Quimeras, do Milo Manara.
Esse é um quadrinho que eu queria há muito tempo, só que também, assim como a Playboy, é um quadrinho que já saiu tem alguns anos e que tá muito esgotado, você não consegue achar para comprar, e quando acha tá um valor bem alto, né? A Veneta lançou 2 encadernados do Milo Manara, lançou esse aqui que é o Quimeras e lançou um que tem uma capa verde, que é o Câmera Indiscreta. Não tenho o Câmera Indiscreta, queria muito, só que não dá para achar. Mas o mesmo vendedor que eu comprei a Playboy, ele tava vendendo esse aqui também, e bem barato, acho que foi tipo R$20, R$25, tava bem em conta mesmo, e não podia deixar passar. E esse Quimeras, ele é uma coletânea de várias histórias curtas do Milo Manara. Eu não lembro se mostra aqui quantas histórias são, deixa eu até conferir isso. Realmente não mostra quais histórias são exatamente, mas eu contei aqui, são 14 histórias. Algumas são mais curtas, outras são mais longas. A mais longa de todas é a que eu mais gostei, na verdade, que é uma história totalmente muda e que cada página tem só um quadro. E ao longo dessa história o Milo Manara conta todo o desenvolvimento da humanidade, desde os Homens das Cavernas até os dias de hoje. É uma história completamente genial que, assim, para ser contada com um quadro por página e sem balão, tem que ser alguém muito bom do jeito que é o Milo Manara, né? Eu gosto muito dele. Tem algumas histórias que são mais bobinhas, que são mais pro Milo Manara fazer algum desenho bem sensual de uma mulher pelada ou quase pelada. Então tem que tomar cuidado no que eu vou mostrar aqui pra vocês, na verdade. Mas, no geral, as histórias são muito legais, assim. E o desenho dele é um esculacho. O desenho do Milo Manara é lindo. E tem algumas histórias que são preto e branco, tem algumas histórias que são coloridas, como essa daqui, né? Ele colorindo também é uma coisa de louco. E deixa eu mostrar pra vocês a história que eu falei que é a mais longa de todas. Ah, tá, acho que até posso mostrar essa. Ela é toda na horizontal, olha só. E cada página, então, vai contar uma parte do desenvolvimento da humanidade, né? Isso aqui eu não posso mostrar. Mas, enfim, deu pra entender a ideia. E no final tem mas eu não posso mostrar também nenhuma página. Mas, enfim, a última história que eu acho que tem o melhor desenho, que o desenho dele tá lindo. Mas, pra quem gosta do Milo Manara, eu acho que é um quadrinho bem legal, que reúne várias histórias deles que a gente normalmente não vê por aí, né? Porque normalmente publicam as histórias longas. A Comic Zone publicou O Perfume do Invisível. Uns bons anos atrás a Conrad publicou o Clique, acho que a LPM publicou a Gulliver, enfim. Várias editoras publicaram essas histórias maiores do Milo Manara, e a Veneta publicou uma coleção com várias histórias curtas que eu achei uma coisa bem boa, assim, para conhecer mais do artista. Mas, como eu disse, infelizmente não tenho o Câmera Indiscreta, mas também não é continuação um do outro, nem nada assim. É um outro volume com histórias curtas, apesar da Câmera Indiscreta ser uma história maior, que é mais famosa e tal. Mas, enfim, não sei se vocês vão conseguir encontrar esse quadrinho, mas caso encontrem e gostem do Milo Manara ou de quadrinhos eróticos, fica a dica do Quimeras, que é muito bom. E o outro da editora Veneta que eu li, eu não gostei, que é o Bruxas Minhas Irmãs, da Chantal Montelier, desenhado e escrito pela Chantal Montelier. Assim, eu nem vou falar do aspecto gráfico do quadrinho, porque ele tem algumas coisas meio estranhas. Eu não ia falar, mas só vou mostrar uma coisa, por exemplo, que parece que a página não foi impressa numa qualidade muito alta, e tem umas horas que dá pra ver uns pixels, por exemplo. Eu não sei se tá dando pra ver certinho, mas assim, dá pra ver esse guarda aqui meio pixelado. É meio estranho, e eu acho que as cores foram feitas de uma maneira digital também, que acho que não colaborou muito com a arte da Chantal Montelier. E também tem muita mulher pelada, não sei que página eu posso mostrar aqui mais pra vocês. Mas, enfim, esse quadrinho são vários contos sobre bruxas, né? Seja mais antigamente, como mais recentemente também, né? Antigamente, na época que queimavam as mulheres consideradas bruxas, não sei o que lá.
e recentemente é uma bruxa mais moderna. A última história principalmente é bem interessante, que se passa até na época da Covid. Mas, enfim, num geral, não gostei muito desse quadrinho. Uma história ou outra é mais interessante, mas, assim, para mim o saldo geral foi negativo. Como eu disse, não gostei muito dos desenhos também. Alguns aspectos do quadrinho parecem meio estranhos. Apesar das outras coisas que eu ter lido da Chantal Montelier, eu gostei, né? Que foi o Processo, que a editora Veneta lançou também, e o Social Fiction, que a Comic Zone lançou. Daí agora a Comic Zone lançou um outro quadrinho, que é o Odile, se não me engano, que eu ainda não comprei, mas eu quero muito ler. Mas, enfim, esse quadrinho aqui da Chantal Montelier me desapontou um pouquinho, e eu esperava mais dele, mas, enfim. Agora, da editora Figura, eu li 2 quadrinhos também. O primeiro deles foi o Noir, que é escrito pelo Henrique Sanches Abuli e desenhado pelo Jordi Benet. Esse quadrinho é muito bom e ele é completamente o oposto do que eu esperava, né? Porque eu nunca tinha visto um vídeo, resenha sobre esse quadrinho, nem nada assim. E sempre que eu via esse quadrinho era ou em lojas de quadrinho, ou quando eu ia na feira da USP, na feira da Unesp, esses eventos assim, e eu sempre tive muita vontade de comprar pelo nome, né, porque uma história no ar é uma coisa que me interessa, mas também pela capa, que sempre me enganou muito, que eu achava que era uma criança, mas assim, me enganou porque a expectativa também é a mãe da decepção, né, porque eu nunca tinha visto se era isso mesmo ou não, era uma coisa da minha cabeça. Eu achava que era uma criança eu achava que isso aqui era uma capa, sei lá, enfim, eu me iludi sozinho com esse quadrinho, e quando eu peguei pra ler é uma coisa completamente diferente, mas ainda assim eu gostei muito. O que esse quadrinho aqui na verdade, são 23 histórias curtas sobre a temática noir, né? Então vai ter várias e várias histórias. Essa aqui da capa é bem bizarra, uma das mais bizarras de todas do quadrinho, aliás. E, assim, tem algumas histórias, sei lá, de 15 páginas, que deve ser a mais longa de todas, mas a maioria tem 8, algumas chegam a ter 4 até. E o desenho é muito bonito. O Jordi Benet é o mesmo cara que fez o Kraken, que a Figura também lançou, que é um quadrinho muito bom. E acho que fez Torpedo também. Se não me engano, essa é a dupla do Torpedo até, que eu quero muito ler. Aliás, eu tenho o volume 2 e 3, preciso comprar o volume 1. Mas os desenhos são muito bonitos e são várias histórias curtas sobre essa temática noir, né? Algumas são mais pesadas, tem algumas bem pesadas, outras nem tanto, várias delas têm nudez, né? Mulher pelada. Essa aqui eu não vou nem mostrar, que é um spoiler, mas é uma história muito bizarra, foi uma das que eu mais gostei, que chama... Deixa eu até pegar o nome aqui pra vocês. Chama Se Soubesse o que Aconteceu Depois. E meio que toda a historinha tem uma certa moral no final, que eu achei interessante. Mas, enfim, esse quadrinho foi completamente o oposto do que eu esperava dele, mas ainda assim me surpreendeu muito positivamente. A editora Figura, pra mim, é uma das editoras que tem o catálogo mais impecável. Eu, pessoalmente, nunca li nada que eu não tenha gostado da editora Figura, e é uma editora que eu quero ter tudo que ela lançar, basicamente. Eu gosto muito e, enfim, gostei muito do noir. E recomendo também para todo mundo que goste desse tipo de história. Mas o outro quadrinho da editora Figura que eu li é o que eu considero o melhor quadrinho da editora Figura, que é a coleção Top, né? Esse é o volume 5, que é o Tempos de Guerra. A coleção Top é do artista Sérgio Top, né? Todas as histórias são escritas e desenhadas por ele. E cada volume tem uma temática, né? Esse aqui são histórias de guerra, né? Então chama Tempos de Guerra. Eu tenho o volume 6 também para ler, que agora está em cima da cama, mas enfim, é de uma outra temática. Tem um que é de fábulas, tem um que é da América do Sul, América do Norte, enfim, tem de indígena também. Mas cada volume tem uma temática específica, e eu acho que esse volume 5 aqui, o Tempos de Guerra, foi o que eu mais gostei até agora. Nunca é uma história só, né? São várias histórias. Esse volume aqui, se não me engano, tem 10 histórias, mas todas muito boas. E o desenho do Sérgio Top é um absurdo.
Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas o Sérgio Top é o meu desenhista favorito de todos. Assim, se sair qualquer quadrinho dele, eu vou comprar, mesmo que seja horrível. Mas a arte dele nunca decepciona. É uma coisa linda que você pode olhar por horas e horas, que cada vez você vai encontrar algum detalhezinho diferente. E o jeito que ele constrói a estrutura da página, né, a narrativa dele também é muito boa. Tem algumas páginas que ele não usa quadros, ou às vezes ele cria uma coisa maior que passa por todos os quadros. Enfim, é muito maluco, mas é sempre muito bom. Esse volume, como eu disse, é histórias de guerra, então vai ter guerra um pouco mais moderna, vai ter guerra do Vietnã, vai ter Segunda Guerra, vai ter guerras entre, assim, como que os indígenas eram afetados com a guerra. Enfim, várias histórias com essa temática, né? Eu recomendo muito a coleção do Sérgio Top. Não sei se ainda é fácil de encontrar os primeiros volumes, mas independente disso, se não for, pode comprar qualquer volume da coleção do Sérgio Top que você vai adorar, e todas são histórias fechadinhas. Se você nunca leu nada do Sérgio Top, recomendo muito. O meu primeiro contato com o Sérgio Top foi o Charasd, que a editora Figura também lançou. Eu tenho aquela edição mais antiga, que saiu em 2 volumes. Aí agora a edição que a editora Figura lançou é um volume só, bonitão e tal. Então recomendo muito qualquer quadrinho do Sérgio Top. Esse foi um dos melhores quadrinhos que eu li nesse mês de janeiro. Mas agora vamos pro melhor quadrinho que eu li no mês de janeiro, que é um quadrinho da editora Comic Zone, que é O Grande Poder do Shininkel. É escrito pelo Jan Van Hamme e desenhado pelo Rosinski, né? Eu nem tento pronunciar o primeiro nome do Rosinski, porque é muito difícil. Mas, enfim, esse quadrinho eu não estava esperando nada dele, porque eu não sou tão fã de fantasia nos quadrinhos, né? Em jogo de videogame, em filme eu até gosto bastante. Mas nos quadrinhos, fantasia nunca foi uma coisa que me pegou muito. Mas eu amei esse quadrinho de paixão, assim. Com certeza, assim, já tô deixando isso cravado, com certeza vai estar na minha lista de melhores leituras do ano, no final do ano, né? E esse foi o melhor quadrinho, então, que eu li em janeiro, que é um quadrinho de fantasia que vai contar a história desse personagem aqui, que é um Shininkel, né? Shininkel é a raça dele. E esse quadrinho é uma fantasia teológica, então é um quadrinho de fantasia que vai brincar, vai usar muitos elementos da Bíblia e da religião, principalmente católica, e no final do quadrinho você vai perceber que toda a história desse quadrinho é a jornada de um personagem, de uma entidade famosa aí que a gente conhece. Não posso falar mais do que isso, mas é um quadrinho muito bom. Os desenhos também são lindíssimos. Nossa, já não posso mostrar essa página, é incrível. Fantasia, principalmente francês, sempre tem muita nudez, eu tenho que tomar cuidado com o que eu mostro aqui pra vocês. Mas a arte é linda e eu não consegui parar de ler esse quadrinho, né? Do jeito que eu comecei ele numa manhã, eu não levantei da cama até terminar de ler ele. Assim, muito bom mesmo, recomendo pra todo mundo. Várias pessoas colocaram na lista de melhores do ano de 2024, né? Porque esse quadrinho saiu no ano passado, mas eu só li ele agora e, como eu disse, não esperava grandes coisas dele, porque eu não gosto muito do gênero, mas ele me deixou até mais empolgado para ler mais fantasias, e principalmente essas fantasias mais clássicas, né? Eu tenho também da Comic Zone o Em Busca do Pássaro do Tempo, que todo mundo falou muito bem, mas ainda não li. E, assim, esse quadrinho me deixou muito empolgado, gostei bastante e recomendo para todo mundo. É um quadrinho bem clássico, que todo mundo fala muito bem, e eu não esperava grandes coisas, como eu disse, pelo meu gosto pessoal, mas realmente um quadrinho muito bom, que se você gosta de fantasia, nem precisa falar nada, você vai adorar O Grande Poder do Shininkel. Aí eu fiz uma pequena maratona de Alberto Breccia, né? Eu li 3 quadrinhos aqui do Alberto Breccia, inclusive a Comic Zone foi a editora que eu mais li, tirando a Panini, né? Mas a Comic Zone foi a editora que eu mais li agora em janeiro. Então, do Breccia, eu li o Drácula, Os Sonhos Pesados
E o Alberto Breccia, junto com o Carlos Trilho, o Era Outra Vez, o lado sombrio dos contos de fada. Esses encadenados do Alberto Breccia, eu gosto deles, mas eu acho que eu não gosto tanto quanto as outras pessoas, né? Eu gosto muito mais, por exemplo, quando ele tá junto com o Carlos Trilho, que é um escritor que eu gosto muito. Que, por exemplo, desses três aqui, o que eu achei melhor foi esse Era Outra Vez aqui, que são várias histórias mais curtinhas também, que eles adaptam histórias de contos de fadas, sempre de um jeito muito bizarro. E o desenho do Alberto Breccia é uma coisa de louco, ele usa colagem. Enfim, o desenho do Alberto Breccia não tem muito o que falar, o cara é um gênio. E os outros quadrinhos dele, né, que é escrito por ele também, eu compro mais pela arte, porque eu gosto muito da arte do Alberto Breccia e o preço que eu paguei por eles valeu muito a pena, não paguei mais que R$30 em nenhum deles, mas eu não gostei. O Drácula, principalmente, que todo mundo fala muito bem, não gostei dele. Lá no Twitter, que eu publico as minhas leituras, eu sempre dou uma nota entre 1 e 5 estrelas, e se não me engano, para esses quadrinhos aqui eu dei 2 até. Mas a arte do Breccia aqui no Drácula eu acho que é a melhor que eu já vi, mas o roteiro em si não me agradou, não. E todo o Drácula, na verdade, é um quadrinho mudo, né? Não tem nenhum balão. Mas, enfim, não gostei da abordagem do Drácula aqui que o Alberto Breccia fez, mas, assim, pelo meu gosto pessoal, valeu a pena pelos desenhos. E tem os Sonhos Pesados também, que os Sonhos Pesados são adaptações de vários livros, só que sempre feito em, sei lá, 15 páginas, 20 páginas no máximo. Então é uma coisa bem rasa. E eu não gostei porque a grande maioria dos livros aqui eu não conhecia. Então, assim, ainda mais feito de um jeito tão curto, assim, não me agradou muito. O que eu mais gostei aqui foi o do Médico e o Monstro, porque eu li o livro do Médico e o Monstro, eu gosto bastante, mas ele fazer essas adaptações de livros tão bons e tão clássicos, com uma história tão curta, eu acho que pode agradar muito quem conhece todos esses livros, do mesmo jeito que a história do Médico e o Monstro me agradou, mas no geral não gostei aqui também do Sonhos Pesados. Mas, como eu já disse incontáveis vezes aqui, a arte do Breccia eu acho muito, muito bonita. Olha só. Mas enfim, agora vou mostrar 2 quadrinhos brasileiros que eu li da Comic Zone. O primeiro deles é o Fawcett, que é do André Diniz e do Flávio Colim, né? O Flávio Colim é um dos maiores artistas brasileiros que a gente já teve aí na história. E o Fawcett é baseado numa história real, né, de um explorador gringo, que era o Fawcett, que veio para o Brasil, que ele acreditava que ele ia encontrar o Eldorado aqui no Brasil, né, que tem aquela lenda famosa da cidade toda de ouro e tal. E ele achava que isso estava no meio da Amazônia, só que em uma expedição que ele fez, ele desapareceu, ele, o filho dele, se não me engano, e um outro cara, e nunca acharam nem os corpos dele. Mas enfim, aí o André Diniz e o Flávio Colim transformam isso aqui numa história em quadrinho, né? Escrita pelo André Diniz e desenhada pelo Flávio Colim. Bem legal, eu sempre tive interesse em ler esse quadrinho, porque ele já foi publicado por uma outra editora que eu não sei agora qual foi, mas eu lembro de ver um vídeo sobre ele, achei bem interessante. Aí agora eu consegui comprar essa edição da editora Comic Zone. Quadrinho bem legal, que eu recomendo caso você goste principalmente do Flávio Colim e do André Diniz, que são 2 caras que eu adoro. E o outro aqui que eu li também é desenhado pelo Flávio Colim e escrito pelo Tabajara Ruas, que é A Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos conta a Revolução Farroupilha, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul. E esse é um assunto que, assim, não é que eu tenho um grande interesse na Guerra dos Farrapos, nem nada assim, mas eu lembro que nas aulas de história na escola,
esse era um tema que os professores passavam muito batido, assim, a gente nunca aprendeu muito sobre essa revolução e não sei o que lá. Assim, quando eu vi que existia um quadrinho sobre isso, de um artista que eu gosto e tal, eu achei interessante para conhecer mais, né? Sempre bom conhecer mais sobre a história do Brasil. E o quadrinho é bem legal, tá? Ele elucida muito algumas coisas que eu aprendi nas aulas de história e não... mas passou bem rápido, né? Mas eu acho que ele poderia ser melhor, né? É um quadrinho muito rápido. Acho que se ele fosse mais longo, com mais desenvolvimento, com mais explicação certinha do que está acontecendo, eu acho que seria um quadrinho melhor. Mas eu gostei bastante dele, e eu até depois que eu terminei de ler o quadrinho, eu comecei a procurar algumas coisas sobre a Revolução Farroupilha e tudo mais, que é um tema interessante. E, assim, em livros ele é bem retratado, né? Mas quadrinhos acho que deve ser o único quadrinho sobre o tema que a gente tem aqui no Brasil. Mas muito interessante, e caso você goste principalmente de história, acho que é um quadrinho interessante, né? Como eu disse, sempre legal saber mais sobre a história do Brasil, mesmo esses temas que são mais assim, obscuros, até em aulas de história, né? Que geralmente falam muito sobre outros temas, mas a Guerra dos Farrapos mesmo sempre passam bem rápido sobre isso. E o último aqui da Comic Zone que eu li é o A Mão Verde e Outras Histórias, da Nicole Clavelu e da Edith Zá. E eu nem tenho muito o que falar sobre esse quadrinho aqui. O desenho é maravilhoso, o desenho é lindo, mas todas as histórias que estão aqui dentro é uma viagem lisérgica que não dá pra entender nada. Assim, todas as histórias eu comecei lendo falando, acho que eu tô entendendo, acho que é isso que vai acontecer. E sempre acaba de um jeito completamente absurdo que eu não entendi nada. Basicamente toda a história parece que não tem final, né? Parece que era pra continuar, pra fazer algum certo sentido, mas não é isso que acontece. E depois tem algumas histórias também em preto e branco. Olha só. E é um quadrinho que eu achei lindo, né? Eu nunca vou me desfazer disso aqui, porque o desenho é realmente muito, muito bonito, é muito impressionante. É uma artista que eu nunca tinha lido nada sobre ela, nunca tinha visto nada, mas eu gostei muito do desenho dela. Mas como leitura mesmo, eu acho que é bem fraquinho. Tanto que a parte que eu mais gostei desse quadrinho foi o texto de prefácio, né, que conta bastante sobre a vida da Nicole Clavelu. Mas, enfim, como leitura não é muito legal, mas se você achar esse quadrinho barato, eu recomendo como um livro de arte ou alguma coisa assim. Acho bem, bem bonito mesmo. E agora a última editora que eu vou mostrar para vocês é a editora Panini. Né? Como eu disse lá no começo do vídeo, que eu tava lendo uma mensal que eu tava completamente viciado, é a Marvel Max. Né? Eu li 17 edições da Marvel Max esse mês. Vou mostrar todas aqui para vocês. O volume 1, né, que começa com histórias da Viúva Negra, do Luke Cage e da Alias. E Alias é completamente sensacional, é a história que eu mais estou gostando de todas. Era o quadrinho que eu mais queria ler, na verdade. Aí quando acaba o Luke Cage, entra o Mestre do Kung Fu, que é uma história bem qualquer coisa. Na verdade acaba a Viúva Negra, e é uma história bem legal, escrita pelo Greg Rucka, é bem bacana mesmo, mas o Mestre do Kung Fu é bem qualquer coisa. Aí mais uma capa aqui com o Luke Cage. Aí acaba o Luke Cage e começa Poder Supremo, né? Aí essas revistas aqui tem Mestre do Kung Fu, Poder Supremo e Alias. Mas eu confesso pra vocês que eu não tô lendo o Poder Supremo, porque, assim, eu tenho algumas coisas aqui que eu já li e eu tô relendo, como Thor Vikings, que entra um pouco mais aqui na frente, mas o Poder Supremo, eu comprei o encadernado dele e li ele, tem, sei lá, uns 4 meses, mais ou menos. Eu até fiz vídeo aqui sobre o Poder Supremo, gerou até que bastante view, mas é uma história muito boa, uma das melhores histórias que eu li da Marvel Max. Então continua com Mestre do Kung Fu, Poder Supremo e Alias. O Mestre do Kung Fu, como eu disse, bem qualquer coisa. O Alias sempre muito bom, e Poder Supremo também é excelente. Aí acaba o Mestre do Kung Fu e na edição 10 começa Justiceiro Nascido pra Matar, que é muito bom. Esse é um exemplo de quadrinho que eu já tinha lido
lembrava tudo que acontecia na história, mas reli tudo aqui porque é muito bom. Inclusive, deixa eu até mostrar um pouco dos desenhos, né? Esse é o desenho do Justiceiro, que é uma história escrita pelo Garth Ennis e desenhada pelo Derek Robertson, que é o cara do The Boys, se não me engano. Mas é uma história muito boa que se passa no Vietnã e meio que conta as origens do Justiceiro, né? E mostra como ele já era um cara completamente perturbado, mesmo antes da morte da família dele. Essa edição aqui do Alias é uma edição diferente, que o desenho normalmente não é assim, mas os desenhos do Alias são do Michael Gaydos e o roteiro é do Bendis, né? Alias é muito legal, Alias é muito bom mesmo, né? Que é a história da Jessica Jones, que teve até série na Netflix. Inclusive eu conheci a personagem pela série na Netflix. E aqui tem o Poder Supremo, que é do J. Michael Straczynski e desenhada pelo Gary Frank, né? Eu já falei isso aqui diversas vezes, que o Gary Frank é um dos meus desenhistas favoritos de super-herói, né? Então aqui continua com o volume 11, volume 12, com mais uma capa linda do Nascido para Matar, mais Poder Supremo. Quando o Poder Supremo estava na revista, assim, reinou, quase toda a capa do Poder Supremo. Aí aqui começa Thor Vikings, que é uma minissérie escrita pelo Garth Ennis e desenhada pelo Glenn Fabry, que é muito bom, e é uma oportunidade legal de ver a arte do Glenn Fabry, né? Que, para quem não sabe, ele é o capista do Preacher, que faz aquelas capas maravilhosas, mas normalmente a gente não vê os desenhos dele, né? Inclusive, deixa eu mostrar o desenho do Glenn Fabry. Olha só. Então eu li essas 17 edições. Agora no dia 1 de fevereiro eu já li a edição 18, que é onde termina o Thor Vikings e também termina a primeira fase de Poder Supremo, né? E agora vai entrar uma série spin-off de Poder Supremo, que era uma das coisas que eu queria muito ler na revista Marvel Max. Então eu tô muito empolgado com isso. Aí agora vem a saga do Demolidor. Depois de muito tempo sem ler a saga do Demolidor, eu li agora o volume 3, que é escrita pela Ann Nocenti, e esse volume é inteiro desenhado pelo John Romita Jr., que eu gosto muito. E esse volume, ele tem a origem da Merit Floyd, né, que é uma vilã que eu não sei se hoje em dia ela é muito usada, mas ela ficou bem famosa numa época, e foi legal ler a origem dela. E eu não sei porquê eu fiquei tanto tempo sem pegar para ler o Demolidor aqui. Aqui é a Merit Floyd. Ela tem um visual bem legal, ela é bem malucona. Mas, assim, é uma leitura muito boa, principalmente eu que gosto muito do Demolidor, é meu super-herói favorito. Eu quero muito ler esses quadrinhos, mas ele é muito lento. Assim, se você pega um quadrinho de super-herói atual, para ler um capítulo dele, você deve demorar, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. Aqui é, sei lá, meia hora, porque é muito diálogo o tempo todo. Tem algumas páginas que são recheadas, mas é bem bacana. Assim, dá pra ver que a Inocente estava muito à frente do tempo dela quando ela escreveu essas revistas aqui. E eu peguei agora para ler, né? Porque, enfim, esse é o volume 3, então agora eu tenho do 4 até o 16 para ler. Se não me engano, a fase da Inocente termina no 11, e depois entra o Chichester. Mas eu quero ficar logo em dia com isso, porque a Panini lançou a Epic Collection do Demolidor caindo em desgraça, né? Que todo mundo fala que realmente é uma desgraça de quadrinho. Todo mundo fala que é uma das piores histórias do Demolidor. Mas eu quero muito ler. Eu ainda não tenho esse quadrinho, eu quero comprar ainda. Mas para chegar nele eu preciso ler toda a fase da saga do Demolidor aqui, né? Então vou fazer isso também ao longo do ano. Não sei quanto tempo vou demorar, mas eu quero ler mais de uma edição por mês, mas esse mês infelizmente não deu certo. E agora o último quadrinho que eu vou mostrar para vocês, e o único da DC Comics, é o Omnibus da Mulher Gato do Ed Brubaker, que sinceramente é um dos melhores ônibus que eu já li. Se não, assim, para mim, né, no meu gosto pessoal, só fica atrás
da Mulher Hulk do John Byrne. E o desenho é muito bonito, a maior parte do quadrinho é feito num desenho meio estilizado, meio cartoon, que eu gosto muito, né? Omnibus é meio difícil de mostrar, mas olha só. E eu pretendo fazer um vídeo sobre esse quadrinho aqui, porque é realmente muito bom. Como o nome já sugere, né? A maior parte dele é escrito pelo Ed Brubaker, boa parte desenhado pelo Cameron Stewart. Tem uma edição que é desenhada pelo Sean Phillips, que é a dupla do Brubaker nos quadrinhos autorais dele. Mas esse quadrinho começa com uma minissérie da Evan Cook, que eu já tinha lido, se não me engano, tem essa minissérie naquele encadernado Batman Ego, que é Um Crime Perfeito, que é um quadrinho bem legal da Mulher Gato, e o desenho do Evan Cook é excelente. E, assim, é muito bom. Tem algumas histórias que não são da mensal da Mulher Gato, né? Algumas edições especiais, mas também são bem legais. E chega uma hora que o desenho muda drasticamente, e é o desenho do Paul Gulacy, que é um desenho muito bonito, né? Olha só, é um desenho mais realista, mas eu gostei muito também, e funciona melhor para essas histórias aqui, porque assim, quando o Paul Gulacy entra, as histórias começam a ficar um pouco mais sombrias e tal. É bem legal. E, como eu disse, um dos melhores ônibus que eu já li. Eu não tinha muitos planos de comprar esse quadrinho nem nada assim. Eu comprei porque um dia na Amazon ele apareceu com 60% de desconto, alguma coisa assim. Ele apareceu bem barato. Então eu arrisquei e, assim, não poderia ter uma surpresa melhor. Eu adorei esse quadrinho, mas eu falo mais sobre ele no vídeo que eu fizer, assim, só sobre ele, né? Mas essas foram as minhas leituras de janeiro. Esses foram os 34 quadrinhos que eu li, entre mangá, ônibus, quadrinho de super-herói, mensal, fantasia, italiano, enfim, li vários quadrinhos. Felizmente gostei da grande maioria deles, alguns bem poucos só que me desapontaram, como eu disse. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí no comentário o que você achou das minhas leituras, o que você leu também esse mês, o que você leu de melhor, o que você leu de pior, o que você recomenda para eu ler também. E se você se interessou por qualquer quadrinho que eu tenha mostrado aqui no vídeo, os que tiver na Amazon, pelo menos eu vou deixar um link de compra para eles aqui na descrição do vídeo. E entrando por esse link e fazendo a compra, você ajuda demais o canal com uma pequena comissão. Não muda nada para você, mas me ajuda muito. Então, como eu disse, comente as suas leituras, o que você achou e tudo mais. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo também, é muito importante, me ajuda bastante aqui. E eu percebo que esses vídeos de leituras do mês têm um número de compartilhamentos maior, fico bem feliz com isso. E ative o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que apareça por aqui. Ultimamente o canal está um pouco parado, né? Eu peço até desculpas por isso. Na semana retrasada não teve vídeo, na semana passada só teve um. Espero conseguir voltar a ter 2 vídeos por semana aqui sem falha, mas a vida tá complicada esses últimos tempos, mas espero botar tudo nos eixos certinho e conseguir mais tempo para vir aqui gravar, que é uma coisa que eu gosto muito. Espero que vocês também gostem, né? Mas enfim, como eu disse, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe, comente. Mas era só isso pelo vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.